Saúde no ar. Informação na dose certa. O Saúde no Ar de hoje vai esclarecer sobre um problema de saúde, uma doença que tem preocupado e chamado a atenção das autoridades de saúde e também da comunidade. É a síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica que é caracterizada por fraqueza progressiva nas pernas e paralisia muscular, mas que pode ter também outras complicações. Para entender o que é essa síndrome, suas causas, consequências e tratamento, está aqui com a gente para um bate-papo a doutora em medicina interna e infectologista, Celci Nunes. Celci, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Pois é, Guillain-Barré. Como é que essa doença começou a aparecer? O primeiro registro, os primeiros casos e como é que chegou até aqui na Bahia? Não, Guillain-Barré já é uma doença que a gente convive há muitos anos, né? Ela é uma doença que não é frequente, mas que casos esporádicos a gente tem 1 a 2 casos por ano. Esse ano a gente está tendo um número maior de casos, já está chamando a atenção, e a principal hipótese é que ela esteja relacionada, nesse caso específico da agora, a Zika vírus. Ela é uma doença que pode ser secundária a algumas doenças virais. Geralmente as pessoas que têm Guillain-Barré, que é uma doença que a gente não sabe exatamente a causa, elas, antes de desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, elas tiveram uma doença viral aguda. Ou seja, a doença já existia, ela está mais popular, né? Esse nome Guillain-Barré está mais na mídia, as pessoas estão comentando, estão preocupadas, mas na verdade já existia. E o que fez, na verdade, essa popularidade foi a Zika. A Zika, com o número de casos, já temos bastante. Queria que você atualizasse aqui para os ouvintes da Excelsior. Quantos casos notificados, confirmados, já temos do Zika vírus e qual é a indicação, número de pacientes infectados com a Guillain-Barré? Bom, ontem a gente recebeu os números de notificados da Secretaria Estadual de Saúde, em torno de 28 mil, quase 29 mil casos. Isso para que o ouvinte entenda, teve a notificação, existe ainda a suspeita, mas não foi confirmado, é assim? Quando você suspeita, você já faz a notificação, e essa notificação é acompanhada, né? Quando confirmar, esse caso é fechado, mas assim, quando suspeita, tem que notificar. Agora, a gente sabe que esse número não é real, né? Porque a população está vendo, muita gente tendo Zika vírus, provavelmente é um número muito maior, porque tem muitas pessoas que nem chegam ao serviço de saúde. Essa subnotificação, ou seja, não vai ao posto, nem chega ao posto de saúde, trata em casa mesmo, tem alguma consequência do ponto de vista das ações que a Secretaria pode tomar, do mapeamento da doença, enfim, até o risco da automedicação? Bom, nós já estamos vendo que é uma doença explosiva. O Zika vírus é importante a gente falar, também é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite o vírus da dengue, né? E a gente imaginava que ia ter um número muito grande de casos de chikungunya, que entrou no Brasil através da Bahia, assim como o Zika também, mas parece que o vírus Zika é muito mais competente para se disseminar. E é isso que a gente está vendo. Pelo menos a maioria dos casos que a gente tem visto é muito característico de Zika. Embora a confirmação não seja fácil, porque a gente não existe kits para fazer diagnóstico de Zika. Então, por exemplo, os laboratórios particulares não fazem. Então, é um diagnóstico que é feito em laboratórios de pesquisa e numa quantidade pequena que não dá conta desse número de casos que a gente tem, nem dos já notificados. Por que a Bahia? Porque não a escolha, mas a proliferação aqui mais no estado. Algum fator de ordem climático, de característica do estado da cidade, ou também aí envolve uma questão de vigilância? Olha, a vigilância da Bahia, com o início dos casos de chikungunya, ela estava muito aprimorada. Então, provavelmente, isso fez com que esse diagnóstico do Zika iniciasse aqui, né? Porque, além da vigilância dengue, que já é uma vigilância que a gente tem muito bem constituída, a vigilância do chikungunya potencializou essa questão. Então, assim, não tem nenhuma característica, nem a Bahia tem mais infestação do mosquito do que os outros estados. Provavelmente foi uma coisa de detecção mesmo, tanto que imediatamente depois outros estados detectaram Zika.
Falamos que a Guillain-Barré, essa síndrome, é uma doença neurológica autoimune. Esse autoimune, para que o ouvinte entenda o que ocorre no organismo que foi infectado lá aplicado no mosquito Aedes aegypti, o paciente teve Zika vírus e logo depois, dias ou semanas depois, desenvolve essa síndrome. O que ocorre do ponto de vista da fisiologia aí no paciente? Na verdade, como eu falei no início, a doença não é muito bem esclarecida, exatamente qual é o mecanismo que determina a Guillain-Barré. O que a gente sabe é que ela se segue a infecções virais. Existem outras coisas que às vezes a gente tem também, por exemplo, artrite, a gente tem uma infecção viral e depois tem uma inflamação importante das articulações. São doenças reacionais a infecções por vírus, principalmente pode ser por bactéria também, no caso da Guillain-Barré, por vírus. Então, assim, não está muito bem esclarecido qual é o mecanismo da doença. O que a gente sabe é que se segue a uma infecção viral. Se não tem esse esclarecimento sobre a doença, né, há pesquisa, tem todo um campo aí para os pesquisadores, inclusive exatamente. Os pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, Fiocruz, tem muita gente envolvida para entender melhor essa doença, até para trazer melhores soluções de tratamento. Agora, há um perfil específico, atinge mais quem? Idosos, crianças, quem é mais vulnerável? Os casos que a gente tem visto, a maioria em adultos, né, geralmente entre 20 e 50 anos. Né, são os casos principais que a gente tem visto agora. Agora, ainda esses dados são muito incipientes para a gente fechar uma questão. Né? Então, a gente ainda tem muito que caminhar nesse diagnóstico aí. Agora, quando acontece então em crianças grávidas, gestantes, né, crianças, idosos, ela é mais agressiva? E vocês têm observado também? Zika ou Guillain-Barré? Os dois. Pois é. Não parece ser não. Zika também a gente está vendo mais nessa população de entre 20 e 50 anos. Né? Tem casos em crianças, tem casos em gestantes. Mas também é importante a gente falar, gente, que Zika é uma doença muito pouco conhecida no mundo. A gente tinha uma epidemia de Zika na Polinésia e agora a gente está tendo essa epidemia no Brasil. Então é uma doença que a gente está começando a conhecer. Pois é, né? Que isso exatamente é que é a preocupação, porque não tem muita informação sobre a doença, então o tratamento. Aí as pessoas começam a perguntar, não sabem muito sobre a doença, como ela se manifesta, como ela reage. E qual é a forma de tratamento? Está mais claro? Bom, como a grande maioria das doenças virais, a gente não existe um medicamento específico para o vírus Zika. O que a gente faz é um tratamento sintomático, né? Geralmente é um exantema, as manchas na pele, que dão muita coceira, muito prurido. Então a gente trata isso, trata a dor, que tem gente que tem dor muito importante, dor nas juntas também. Né? Então, são sintomáticos. No caso da Guillain-Barré, existe um tratamento com imunoglobulina, que é um tratamento que reduz a progressão da doença em até 80% dos casos. Isso pode reduzir. Agora, qual é, digamos assim, as complicações? O que a Zika vírus, depois como consequência a síndrome de Guillain-Barré, pode trazer como consequência para a pessoa que está com problema? Olha, primeira coisa, eu acho que a gente tem que tranquilizar a população. Primeiro, Guillain-Barré secundária Zika é uma raridade. Né? É como se você ganhasse na loteria ao contrário. É uma coisa muito rara. Tanto que, quem quiser fazer a conta, porque eu não fiz ainda na minha cabeça, a gente tem perto de 29 mil casos notificados, então a gente tem certeza que o número é muito maior do que isso. E tivemos até agora em torno de 25 casos de síndrome de Guillain-Barré. Então é muito, muito, muito raro. Primeira coisa é isso. Se a pessoa desenvolver um quadro, uma suspeita de Guillain-Barré, aí a gente tem que ter uma atuação maior, porque é uma doença. O Guillain-Barré começa com uma fraqueza em membros inferiores, nas pernas, é uma fraqueza ascendente, e o grande risco é dessa fraqueza chegar até os músculos da respiração. E aí a pessoa precisa de uma ventilação mecânica. Né? Então, assim, as pessoas que tiveram Zika recentemente, que estão com parestesia, estão sentindo um pouco as pernas, estão com a fraqueza importante, é bom procurar um serviço de saúde. Não é o Cotumaia. O Cotumaia é referenciado para quem já está com a suspeita por outro serviço de saúde. O Cotumaia não tem estrutura física para fazer esse atendimento inicial. Né? A gente é referência para quem já está com a suspeita e lá a gente vai confirmar ou não o diagnóstico
e iniciar o tratamento. A pessoa pode ficar lá ou pode ser transferido para algumas unidades que estão nesse apoio. Várias questões aí a partir da sua fala. Primeiro, né? Dor nas pernas, uma fraqueza, pode ser aquele dia que você não está se sentindo bem, que já tem artrite, artrose, já vive, já convive com esse sintoma mesmo. Então, como é? Qual vai ser o sinal de alerta, já que o sintoma pode confundir com outras coisas, até mais simples. E se você fala que ela é progressiva, quanto mais rápido a pessoa faz o diagnóstico da síndrome, melhor para o tratamento, e aí a gente tem um probleminha, né? Como fazer esse diagnóstico, essa alerta, como chegar, sem estar lotando também os postos de saúde de atendimento, sem ser a doença em si. Não é uma coisa simples, né? Esse diagnóstico aí vai ter que ser suspeitado por um médico, porque, por exemplo, nós recebemos ontem um senhor de aproximadamente 80 anos, que, na verdade, ele tinha uma neuropatia diabética. Então, provavelmente, é uma doença que já vinha cronicamente, como ele teve um quadro sugestivo de Zika, foi para o hospital. Né? Então, não é assim. Né? Esse quadro, geralmente, é um quadro agudo, a pessoa está bem e começa a sentir uma fraqueza nas pernas. Sem nenhuma explicação. É algo novo que você até então não percebia e você aparece. Aí exatamente. Já começa a suspeitar. Aí inicia-se a busca por um atendimento médico e o médico suspeitando, a gente confirma essa doença através do exame de líquor, que é o mesmo exame que a gente faz para o diagnóstico de meningite. Como seria isso? Qual é o material? Como é que faz isso? É aquele líquidozinho da coluna. Pronto. O que é o líquor? É um líquido que recobre o sistema nervoso. Então a gente retira esse líquido e tem uma alteração que é muito típica de Guillain-Barré. Tem algum local específico para fazer o exame? Onde esses exames, com aquela suspeita mais clara, que diz respeito a muitas pessoas que ficam preocupadas, porque ouve nos meios de comunicação, ouve falar da doença e começa a ficar assustado, com razão. Agora, não há motivo para pânico, para correr para um posto de saúde. As informações precisam ser claras, porque também não há interesse de disseminar a informação que está todo mundo com Zika, está todo mundo com Guillain-Barré. É importante fazer o diagnóstico, até porque, como bem falou a Celcia, nossa convidada, o tratamento é específico, são medicações caras específicas para esse tratamento. Não por isso, né, gente? Não pelo preço da medicação, porque o serviço de saúde tem que dar conta disso, dessas pessoas, mas pela necessidade. Né? É preciso que tudo seja feito da forma correta. Então, se você tem alguma pergunta sobre a doença Guillain-Barré ou sobre Zika vírus, liga pra gente, 3328-7666. Tem a Lúcia, lá de Águas Claras, tem uma pergunta a fazer. Lúcia, olá, bom dia. Tenho uma amiga que ela foi confirmada que teve Zika vírus. Só que depois dessa Zika vírus, ela está com 67 anos mais ou menos. Depois daí, ela, nesse intermédio, ela achou que estava tudo bem, e só que não está, que já vai fazer 15 dias e ela está chegando no ponto da gente até dar banho nela, porque as pernas, ela sentindo muitas dores, ela se sente assim, como se fosse puxando os músculos, braço, perna, e ela realmente teve a Zika vírus. Agora depois ela disse que nunca sentiu isso. Com certeza. Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Se esse poderia ser um caso clássico da possibilidade de Guillain-Barré, para onde pacientes com esse tipo de histórico que relatou a Lúcia devem ser encaminhados. Lá, para o Portimão. Olha, o que a gente tem visto de Zika, a gente é engraçado que a gente tem até um quadrinho de diferenciar dengue, chikungunya e Zika. Mas o que a gente tem visto na prática é que os quadros de Zika são muito variáveis e provavelmente a população já viu isso. Tem algumas pessoas que têm aquilo ali, não tem febre, tem aquele rasgo cutâneo, exantema, muita coceira, 3 dias está bem. Eu já vi pessoas com 25 dias de doença, com muita dor muscular, né? Dor muscular no corpo todo não significa Guillain-Barré. Essa pessoa precisa realmente de uma avaliação, ela deve fazer provavelmente até analgésicos mais potentes. O médico vai avaliar se realmente ela tem fraqueza, se ela consegue ou não andar e tal, e se for o caso, encaminha. É importante dizer que a gente tem uma janela de fazer o tratamento que é até 15 dias. Depois de 15 dias, essa imunoglobulina não faz mais nenhum efeito. Então a gente não utiliza mais.
Ou seja, uma outra preocupação da ouvinte, ela levou até para as unidades de saúde, com relação ao diagnóstico. E não só a informação da população é a minha preocupação agora, mas também dos atendentes, que alguém pode chegar lá até mesmo desinformado enfim, né, não levar em consideração o relato do paciente. É um tratamento ambulatorial, a pessoa volta para casa com os mesmos sintomas e a doença vai progredindo. Então, como é que está essa informação, orientação para os profissionais que atendem lá no posto, no Saúde da Família? A síndrome de Guillain-Barré pós-Zika, ela já está assim, bastante divulgada. A Secretaria de Saúde já fez comunicados, notas técnicas para os médicos, informando exatamente quais são os sintomas, qual é a conduta e como deve fazer. Então, assim, eu acredito que a população médica já está bastante informada sobre essa questão. E da seriedade que o paciente precisa realmente ser encaminhado, né? Um paciente com essa situação que falou ali a Lúcia, que já está acamada, e antes não era assim. Selma, lá de Plataforma, bom dia, sua pergunta. O meu marido, desde o dia 23, ele teve, talvez essa virose, né? Ele ficou com bastante febre, de 40, muitas dores nas articulações, e aí melhorou depois de uns 5 dias. Como homem é diferente de mulheres, né, não gosta de ir para médico, e ele não foi atendido, então ele já fica revoltado. Aí o que aconteceu? Eu dei ibuprofeno como antialérgico, né? Ele pulou todo, as costas principalmente. Aí depois de 5 dias ele já melhorou, já saiu da cama, já não podia andar, e aí apareceu inchaço na região da virilha, perto dos órgãos genitais. E minha irmã, estou assim, preocupadíssima porque ele está revoltado, porque não acha atendimento e não quer ir para o médico. Inclusive, ela falou que está indo trabalhar com sintomas, muitas pessoas, inclusive, deixaram, né? Tivemos uma baixa grande durante esse período de Zika, muitas pessoas com esse problema de saúde não indo ao trabalho. E esse senhor está lá assumindo o compromisso, mas não está bem. E aí, como é a rede, né, de atendimento também, para dar conta desse número de aumento de casos do Zika e agora do Guillain-Barré? Não é uma situação simples, não. Sempre que a gente tem um aumento de alguma doença, um surto, uma epidemia, as emergências ficam cheias e a gente tem visto isso nas emergências privadas. Às vezes você espera muito mais para ser atendido numa emergência privada do que numa emergência pública. No caso desse senhor, eu não posso fazer diagnóstico à distância, mas o que a gente tem visto com Zika é que às vezes as pessoas têm adenomegalia, aumento de gânglios, no popular íngua, que é secundário ao vírus e que desaparece. É importante a gente saber que o Zika vírus, dos 3, da dengue, chikungunya e Zika, é o mais benigno, apesar da gente estar vendo esses casos, né? A complicação mais grave que a gente tem visto até o momento é realmente o Guillain-Barré, que é muito rara. Agora, quem está tendo esse tipo de dificuldade? Vai até o posto, a unidade de saúde está muito cheia por conta do número de casos. Como ela falou, o homem não tem tanta paciência, foi embora para casa com problema mesmo, o problema continua. E aí, muitas vezes, as pessoas correm o risco da automedicação. Chega na farmácia, pede qualquer medicação e vai tomar. O que não deve ser feito nesse momento para quem não conseguiu um acompanhamento e uma orientação de um profissional? Qual é a orientação da Secretaria de Saúde? Inclusive é importante porque na fala dela, ela disse que usou o ibuprofeno como antialérgico. Ibuprofeno não é antialérgico, ibuprofeno é uma medicação analgésica, antitérmica e que tem também uma ação anti-inflamatória. Então ele não é antialérgico. Em alguns casos, algumas medicações não devem ser usadas, né? Essa base dilatadoras, tem outros problemas também, pode trazer o AS em caso de, sei lá, dengue. A gente assim, provavelmente, todos esses casos também que as pessoas dizem que está com Zika, não é Zika só, né? A gente sabe que pode ser dengue, a gente sabe que pode ser chikungunya e que tem outras viroses também circulando, né? Não é só Zika, só as viroses transmitidas pelo Aedes. A gente está num momento de chuva, de aglomerado, então tem muita gripe também, muita influenza. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Existem algumas medicações que as pessoas devem usar com muita prudência. Por exemplo, anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, a gente tem 2 consequências graves dos anti-inflamatórios. Uma é a alteração renal, que pode dar. Os nefrologistas se pegam de medo de anti-inflamatório. E a outra é a alteração gástrica, de dor e até sangramento gastrointestinal. Então, tem medicação. O que é que as pessoas devem usar?
antitérmicos e analgésicos, desses mais comuns, evitar o AS, que pode ser dengue, mas pode tomar dipirona, pode tomar o paracetamol, né? E uma medicação mais potente, até o ibuprofeno é um anti-inflamatório mais leve, mas as medicações mais fortes, quem tem que prescrever é o médico. A transmissão, quem está com a doença transmite para outras pessoas ou não? A transmissão única, não apareceu ainda nenhum relato de outra forma de transmissão, senão a questão da picadura do inseto. Na Zika já houve também fala com relação à relação sexual. Tem de fato procedência essa informação? Não, a transmissão desses 3 vírus se dá pelo mosquito, né? Pode acontecer porque você pode ter o vírus no sêmen e tal, mas assim, isso é de uma raridade que ainda não está descrita na literatura. 3328-7666, se o nosso ouvinte ainda tem dúvida com relação a Guillain-Barré, queria que a Celci falasse, já falamos dos sintomas, mas acho que vale a pena repetir, quando é que começa esse sintoma, quando é que fica mais sério, o que pode chamar a atenção para o problema? Geralmente é uma pessoa que está bem, não está sentindo nada, que teve um quadro de Zika. No geral, é entre 7 e 30 dias depois do quadro agudo da doença e que vai sentir uma fraqueza nas pernas, pode sentir cãibras, mas o principal é uma fraqueza nas pernas que geralmente é ascendente. Vai ascendendo nos membros inferiores, pode chegar até na barriga e pode chegar até no aparelho respiratório. Aí seria mais complicado porque pode comprometer a respiração e essa pessoa vai precisar de, sei lá, ventilação mecânica. Exatamente, a gente já teve casos que precisaram, que estão até hoje em ventilação mecânica. Agora depois, você falou que o tratamento é específico para a síndrome de Guillain-Barré, da medicação imunoglobulina, que é feita na unidade de saúde, não vai tomar em casa, é num hospital específico, no caso, nesse momento, o Couto Maia. Mas depois que a pessoa sai da fase crítica, ela se estabelece, vai precisar de fisioterapia porque comprometeu os músculos. Como é o tratamento pós-crise? Olha, tem pessoas que saem do hospital inteiramente bem. Tem outras pessoas que mantêm algumas sequelas e que aí sim vão precisar de fisioterapia para fazer uma reabilitação. Isso acontece também. Quem já tem artrite, artrose, já tinha uma história de doença muscular, piora no caso de Zika, de Guillain-Barré? Todas as viroses pioram doenças pré-existentes. Então, até essa pessoa aí que falou da senhora de 67 anos, é importante avaliar se ela tinha alguma doença que foi descompensada pela infecção viral. Não é só Zika. Qualquer infecção viral, uma gripe, pode descompensar uma doença cardíaca, pode descompensar um diabetes. Quando o mundo todo fez H1N1, se vocês lembram que no início era só H1N1, depois ela se juntou com a gripe clássica. Teve uma suspeita de que a vacina aumentaria os casos de Guillain-Barré, já naquela época. Só que a Organização Mundial de Saúde fez uma avaliação, porque a vacina H1N1 foi feita no mundo todo, milhões de doses, e não constatou nenhum aumento de Guillain-Barré após a vacinação em massa para gripe. Então, a própria Organização Mundial de Saúde descartou essa associação, né, em relação à vacina da gripe. Então, a gente acredita que não tenha nenhuma relação com vacina. 3328-7666 é o telefone do nosso programa. Pergunta se porque estamos em campanha de vacinação contra a gripe. O município de Salvador ainda mantém, apesar de atingir a expectativa do Ministério da Saúde de mais de 80% da população alvo vacinada, mas ainda temos vacina da gripe nos postos de saúde. A Érica, lá no bairro de Cajazeira, tem uma pergunta. Érica, bom dia. Doutora, é o seguinte, eu tive a Zika, fiquei toda empolada, mas assim, tive um pouco de febre, mas eu consegui trabalhar, consegui fazer minhas coisas, né, normal. Acontece que ela também foram 3 dias, e aí nos 3 dias foi embora, assim, sabe? Então eu queria saber da senhora, pelo fato de eu não ter tomado nada, se eu posso ter uma recaída. Ok. Olha, tem algumas colocações na literatura de que o Zika vírus ele pode ser bifásico. Você tem a doença, se sentir melhor e alguns dias depois voltar a apresentar os mesmos sintomas. Então, isso pode acontecer. Agora, é importante a gente dizer que às vezes algumas pessoas vão ter Zika e não vão precisar mesmo de tomar nada.
E qualquer medicação, não tem nenhuma medicação que você tome que evite uma complicação, a exemplo da Guillain-Barré. Não tem como fazer a prevenção disso. O que tem que fazer é o diagnóstico o mais cedo possível e iniciar a medicação específica. Então, nada que faça. Se você está com Zika vírus, pode evoluir. É o sistema imunológico de cada pessoa que vai reagir para chegar a Guillain-Barré. Então, não tem como saber. Teve Zika. Então, melhor de tudo, eu acho que a grande conclusão desse papo todo de Guillain-Barré, dengue, Zika vírus, chikungunya, sabe o que é? Controlar o mosquito. Aedes aegypti. Fazer a limpeza, a manutenção, porque ele é o transmissor também. Estaria errado, assim? Não, Patrícia, e é até importante a gente dizer que assim, as consequências recaem no sistema de saúde, mas a causa não é do sistema de saúde. As causas, na verdade, são muito variadas. É a questão da coleta de lixo, que não é adequada. Então você tem objetos no lixo que ficam com água e aí é um potencial. São os focos domiciliares, né? Os tanques, os baldes que as pessoas jogam água, aqueles recipientes de planta. Então, assim, isso é um trabalho do serviço público, dos agentes comunitários de saúde, mas é um trabalho também de cada um. Que a gente está vendo que a coisa está se complicando. Esse mosquito, ele é muito competente em transmitir doenças. Então, já são 3 doenças transmitidas por ele. Então, a gente tem que ter maior responsabilidade ainda em tirar os focos do mosquito de perto da gente. O uso também de repelentes, claro, na medida adequada, com a orientação, cuidado com a criança, não expor, né, ao contato com o vírus, embora, gente, é difícil, como falamos, é uma loteria ao contrário. Pode acontecer, é importante que a população esteja informada. No caso ainda da Guillain-Barré, como a gripe, como a dengue. Teve dengue 1, os tipos de dengue, evolui para o caso mais grave, que é a dengue hemorrágica. No caso da Zika, tem o tipo mais grave da doença? A Zika mais. Não, Se você teve uma vez, pode ter de novo de uma forma mais agressiva. Não, porque Zika é um vírus só. Não tem, dengue são 4 vírus. Sim. E Zika é um vírus só. Então, assim, vai depender muito de cada pessoa. É isso que eu falei. A gente está tendo uma variedade imensa de casos que provavelmente é Zika, porque a gente não está tendo condições de confirmar todos os casos. Então, tem isso também. Então, aqui provavelmente pode ser, como os sintomas são parecidos. Dor muscular, coceira, prurido, né? Febre em alguns casos, inchaço. Os sintomas são muito comuns e o que dificulta mais aí o sistema de saúde. A gente espera que a gente possa passar, né, dessa fase difícil que o Serviço de Saúde no estado da Bahia está passando com tantas síndromes, que a nossa população não adoeça e o importante é que esteja informado. Se a gente quer agradecer a sua presença aqui e suas considerações finais. Bom, eu só queria mais uma vez dizer que as pessoas não precisam ficar apavoradas. A síndrome de Guillain pós-Zika é muito rara e que as pessoas não vão direto para o Putumaia porque a gente não está atendendo porta aberta. A gente está atendendo as pessoas que são referenciadas ou reguladas. É um hospital que eu já falei, pequeno. Para você ter uma ideia, Patrícia, nós temos 4 leitos de observação na emergência do Putumaia e 3 consultórios. E tem aparecido muitas pessoas? Muito. As pessoas ficam na porta do hospital e a gente não tem essa condição. A gente é um hospital de referência, um hospital especializado, que tem muitos excelentes índices de cura de doenças, mas só é para ir para lá quem realmente precisa de uma unidade especializada. Talvez até por esse índice de cura ou a procura, né? Mas o importante é buscar o posto de saúde, a unidade do seu bairro, fazer o diagnóstico preciso e aí sim você vai como referência para um tratamento mais específico. A gente agradece a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar de hoje, que volta amanhã com muito mais informação para você. Até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.